Bom, então aqui nós estamos retomando a parte B, né, da nossa primeira palestra. Eu não quero que os arquivos fiquem muito grandes, porque fica difícil depois de lidar com eles e a gravação pega muito espaço de computador, né? Bom, esses personagens aí, então, Galileu, Kepler e Tycho Brahe, eles são da mesma época, eles estavam vivos, né, quando o Giordano Bruno foi queimado. O Galileu tinha 36 anos, o Kepler 27, Tycho Brahe era um pouco mais velho. É, o Galileu viveu na Itália a vida toda, né? O Kepler viveu no que hoje é a Alemanha, aquela região lá, entre os luteranos, e o Tycho Brahe era dinamarquês, numa região também luterana, né? Dentro da Itália, o Galileu foi o primeiro que pegou uma luneta que ele comprou de holandeses, apontou a luneta para os céus. E aí ele vai ver, né, que a Lua tinha cratera, que Júpiter tinha estrelas, né, que Saturno tinha anéis, que o Sol tinha manchas. Então, não era nada daquilo que os aristotélicos descreviam, né, que seria um céu formado de éter, né? Então, o Galileu publicou um livro chamado Sidereus Nuncio, que ficou muito famoso. Os jesuítas gostaram demais, ele foi a Roma, fez discursos lá em Roma, mas ele acabou brigando com os jesuítas, e nessa briga ele solta um livro chamado Saggiatore. Nesse Saggiatore ele humilha um jesuíta na época, e ali os jesuítas se tornam inimigos de Galileu. O Galileu era muito amigo do Papa, o Papa que foi um cardeal que virou Papa na sua época, né? E mais para frente ele escreve um livro também elogiando o Papa e etc. E querendo, né, empurrar mais a sua história para defender Copérnico. Mas o sistema de Copérnico tinha sido proibido, muito provavelmente porque os jesuítas queriam é, deixar de lado um livro que causava muita polêmica na Europa. Então não queriam saber de, de Giordano Bruno, que já tinha morrido, né, e de mais copernicanismo lá. E o Galileu era um copernicano convicto. Então, ele vai combater os jesuítas exatamente porque os jesuítas estavam querendo, então, adotar o sistema de Tycho Brahe, que era um luterano, que é uma contradição, né? Mas o sistema de Tycho Brahe, no sistema de Tycho Brahe, os planetas giravam em torno do Sol e o Sol girava em torno da Terra. Então a Terra estava imóvel. Então, os jesuítas estavam estudando, né, um jeito de adotar o sistema de Tycho Brahe que carecia de uma geometria como tinha a geometria do Ptolomeu, como tinha a geometria do Copérnico, né, uma matemática que explicasse direitinho esses movimentos. Bom, nessa história toda, a gente sabe que o Galileu acabou condenado, né, supostamente por copernicanismo, mas pela proteção do Papa, né, ele foi condenado por copernicanismo e pegou prisão perpétua. E essa prisão perpétua vai terminar na casa de um amigo dele, né? Ele morre lá. Na verdade, a acusação que tinha contra ele era atomismo. Os jesuítas o acusaram de atomismo. Atomismo dava fogueira, né? Mas o Papa deu um jeitinho lá dele ser acusado só de copernicanismo. Tá? Bom, ele desenvolveu trabalhos importantíssimos, vamos falar um pouco deles antes de falar do Kepler, né, e do Tycho Brahe. Bom, isso aqui é ensinado nos nossos livros de física, isso é Galileu, né? Então, se um toquinho desce de uma rampa e entra num plano, por exemplo, numa mesa, ele vai andar até um determinado ponto. E aí ele vai parar naquele ponto, né? Por causa da, da rugosidade da mesa, do atrito. Se a gente conseguir tirar o atrito até um certo ponto, ele vai mais longe. Se a gente tirar mais atrito, ele vai mais longe ainda. Então, a gente vai vendo que o ponto onde o toquinho vai parar vai depender da quantidade de atrito que tiver entre ele e a mesa. Se a gente conseguir eliminar o atrito, o, o Galileu, né, conclui que essa mesa nossa ia girar em volta da Terra e a partir daí o toquinho então ia entrar em órbita, né? Ele ia ficar girando ali em cima daquela mesa em volta da Terra eternamente sem atrito, né? Num movimento sem atrito. Na verdade, o que ele está querendo com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que existe vácuo no universo, no vácuo os corpos não mudam de movimento, né? Eles têm um movimento natural circular e uniforme. Olha só, de novo, circular. Então, o que Galileu está defendendo? Né? Ele está defendendo o vácuo. Deus criou o Sol, os planetas, empurrou, deu um tapinha em cada planeta, o planeta começa a girar em torno do Sol,
não tem nada empurrando o planeta para ele girar em torno do Sol. Acontece que não tem nada para fazer o planeta parar. É essa a perspectiva do Galileu. Então, o planeta, a Lua, né, eles giram aí no espaço porque no espaço não tem nada para fazer eles pararem. Senão, ele pararia de girar, ele não giraria, né? Ele não teria órbita. Né? E é o que a gente acredita hoje, né? Quando se coloca um satélite para orbitar a Terra, você não tem que ficar ali, né? Os cientistas não têm que promover ali uma gasolina, né? Um combustível qualquer para ficar queimando sempre, porque senão ele vai cair na Terra de novo, né? Bom, outra coisa importantíssima, né? Uma descoberta de Galileu é que os corpos caem com a mesma aceleração, né? Essa é uma ideia moderna, né? Galileu conseguiu descobrir isso a partir do estudo do pêndulo. Então ele vai falar que uma pena e uma bola de boliche, por exemplo, elas chegariam juntas no chão se não tivesse o ar, né? O atrito com o ar. E isso é verdade, né? De onde que ele tirou essa ideia? Do pêndulo. Então, o que faz o pêndulo, né, oscilar de um lado para o outro aqui é o peso do corpo que está ali. Então, dependendo do peso ali, ó, né? O pêndulo oscila. Quer dizer, o pêndulo, para oscilar, basta ter um peso. O peso, não importa o peso, pode ser um peso de 5 quilogramas ou 10 quilogramas, o tempo de oscilação não importa, né? Se está parando ou não está parando, é o mesmo. Por isso, os relógios de pêndulo, né? O pêndulo vai e volta, né? Quer dizer, a oscilação do pêndulo não depende da massa do pêndulo, tá? E, né, isso permanece, inclusive, quando o pêndulo está diminuindo o movimento, quando ele está parando. Você pode trocar a massa aqui que o resultado é o mesmo. A oscilação muda, quer dizer, o tempo de ida e volta muda se a gente diminui o tamanho da corda, né? A corda do pêndulo. Aí sim, a gente tem se eu diminuo o tamanho da corda, a oscilação é mais rápida. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Kepler. Esse é o sistema do Kepler, né? O Kepler estudando os 5 sólidos geométricos, que são possíveis 5 sólidos regulares, né? Um deles é o cubo, o tetraedro. O cubo é esse que está aqui em primeiro desenho. O tetraedro é o segundo desenho. Né? O octaedro está lá dentro. Depois vem o dodecaedro, que são 12 pentágonos. E icosaedro são 20 triângulos. Então, o Kepler queria colocar a órbita dos planetas na geometria dele, conjugadas as órbitas com os polígonos regulares. Então, ele pensa numa órbita, pensa numa esfera a partir daquela órbita do planeta, e aí ele coloca ali um sólido e passa para a órbita do próximo planeta. Para estudar isso, ele precisava de tabelas muito boas dos movimentos dos planetas. Quem tinha as tabelas era o Tycho Brahe. Quando o Tycho Brahe chama o Kepler para trabalhar com ele, o Tycho Brahe tinha um observatório fantástico, o melhor observatório que já houve na história do planeta, né? A olho nu, para observações a olho nu, pelo menos na história ocidental, tá, gente? Pode ser que aqui entre os maias tenha havido outros observatórios até melhores. Enfim, o Kepler, o Tycho Brahe tinha as melhores tabelas dos planetas, né, que se podia fazer na época, e o Kepler estava de olho nessas tabelas. Mas o Tycho Brahe queria o Kepler para fazer a geometria do sistema Tycho Brahe, os planetas girando em torno do Sol e o Sol e os planetas girando em volta da Terra. E o Kepler não queria, o Kepler queria isso aqui que está no desenho. Aí o Tycho Brahe, depois de 2 anos, morreu, e o Kepler desenvolveu então o sistema dele, chegando às 3 leis de Kepler, que são as leis mais importantes da época, e o Kepler morreu acreditando naquele sistema dele ali. Isso é muito curioso. Então, primeira lei, aí ele derruba o círculo, finalmente, né? Não, não é circular. O movimento é elíptico. Curiosamente, o Kepler vai escrevendo para Galileu e vai falando para Galileu descobrir que é elipse, não é círculo. O Galileu nem deu bola para ele. O Galileu não queria nada com ele. Provavelmente o Galileu morria de medo de se envolver com luteranos, né? Aí que ele ia para a fogueira mesmo. Então, Galileu não adotou as órbitas elípticas que o Kepler formulou. A outra lei das áreas, que é similar àquele equante lá do Ptolomeu. Então, o planeta, né, quando ele está mais próximo do Sol, ele está mais rápido. Então,
o arco que ele percorre aqui, ó, é maior, por exemplo, para um mês. Quando ele está do outro lado, quer dizer, ele está mais longe do Sol, ele vai mais devagar, o arco é menor. Mas se você pegar essas áreas, as áreas são todas iguais se o tempo que o planeta gastou ali é o mesmo. Então, nós temos três áreas A aqui, né? Se o tempo T que o planeta andou é o mesmo, essas três áreas são iguais. O que é uma lei fantástica, né? O que ela diz principalmente é que o Sol está diretamente relacionado com a velocidade de órbita do planeta. E a terceira lei, ele vai mostrar que não importa o tamanho do planeta, quer dizer, o tempo que o planeta gasta para dar uma volta em volta do Sol, representado pela letra T, ao quadrado, tem a ver com a distância do planeta ao Sol ao cubo, a distância média, né? Porque é elipse, tá? É uma média dentro dos focos ali, do que se faz com a elipse, tá? Então, isso aqui não depende da massa do planeta. Você vê que a massa do planeta não está nessa equação aí, que ele não escreveu desse jeito, tá, gente? A gente aqui escreve modernamente. Então, olha só, assim como Galileu descobriu que a massa, né, não interfere na queda dos corpos, o Kepler descobriu que a massa não interfere no movimento dos planetas, mas eles não tinham, né, conectado as duas ideias. O Descartes, que é da mesma época, tentou fazer uma física que conectasse as descobertas, não conseguiu. Quem vai conseguir fazer isso é o Newton, né? E o Newton, então, que nasce em 1643, quer dizer, 43 anos depois da morte de Giordano Bruno, um ano depois da morte de Galileu, o Newton nasce na Inglaterra e ele é o cara que vai fazer as três leis de Newton, derivadas das leis do Kepler, tá? Derivadas das ideias do Galileu e de outros, tá bem? E ele vai lançar a gravitação universal, a lei da gravitação universal. Quer dizer, o que ele vai dizer com essa lei da gravitação universal? Que tanto, né, no caso lá do Galileu, né, a pena e a bola de boliche chegam juntas no chão, quanto no caso do Kepler, né, a órbita do planeta não depende da massa do planeta, o fenômeno que está por trás dos dois eventos é o mesmo, que é a gravitação. E a lei da gravitação é universal, que significa o quê? Que vale para qualquer massa, para todas as massas, vale para toda a matéria. Então, aqui, por exemplo, a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional às massas dele, a multiplicação das massas está aqui em cima, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ó. E esse g aqui é uma constante que depois foi medida. Repara que essa constante é 10 a menos 11, é da ordem de 10 a menos 11, né? Então, quer dizer, ela é uma constante muito pequena. Se a gente for passar ali, né, for fazer um rigor matemático, talvez seja da ordem de 10 a menos 10, que nós temos mais que 5,5 aqui. Ó. Mas é muito pequenininha. Então a força de gravidade ela é bem pequena. Agora, para uma massa muito grande, como um planeta, o Sol e tudo, ela já passa a ser uma força bastante significativa. Né? Aqui está a ideia de Newton, né, sobre o mundo, como é que ele era. Isso é uma coisa curiosa, porque vejam bem, Newton chegou à conclusão que o universo é infinito, coisa que o Giordano Bruno tinha falado, mas por uma exigência do sistema dele. Como está tudo se atraindo, olha, se eu tenho um conjunto de estrelas e acabou o universo, elas vão atrair umas às outras e elas vão cair umas nas outras, né? Quer dizer, elas vão implodir o universo. Então é necessário ter estrela para todo lado para que o universo não imploda, né? Curiosamente, o Einstein ele vai ter a mesma ideia. Ele também vai achar que o universo é infinito e estático, né? Eles não tinham a ideia do Big Bang. A ideia do Big Bang é depois da relatividade de Einstein. Então, o Newton, né, é o cara que inaugura essa nova visão de mundo, é ele que permite agora livremente que a gente pense sobre isso. Na mesma época, o atomismo acaba vencendo também. Então, a igreja tem que se readaptar, né, à ideia da transubstanciação, né, a explicação da transubstanciação. E o Newton é o único cara desses que a gente falou, né, que foi reconhecido em vida. Tá? Bom, com essa breve explicação, a gente termina então essa primeira parte do nosso resumo. Na segunda parte, a gente vai pegar é, eventos, acontecimentos que precederam lá o Ptolomeu para a gente compreender, né, por que, que a Grécia aconteceu, por que, que a cultura grega contaminou a humanidade hoje. Né? A humanidade é contaminada hoje pela cultura grega. Né? E quem primeiro adotou a cultura grega foram os romanos, por isso é chamada de cultura greco-romana.
ok?